permissão, peço permissão para todos para gravar. Então, pessoal, depois deem o aceite aí, para a gente deixar esse arquivo aqui, esse conteúdo, para até para as pessoas que não puderam assistir ao vivo. Perguntei para a Paty, antes de bolar essa aula aqui, eu sempre gosto de fazer aulas que contribuem, né? Então, assim, ela, Paty, me traz aí me traz assim, o que tem aparecido mais na comunidade, né? O que as pessoas estão trazendo dos seus desafios, né? Porque né, o objetivo é contribuir, né? Então, vamos falar sobre os desafios que a gente vive na pele, né? E ela me trouxe, Márcio, o grande desafio dos empreendedores da área da saúde, dentro da comunidade, né? Entre o planejar e executar, né? Esse desafio, né, da resiliência, de não procrastinar, todos aqueles desafios. E eu estava parando para pensar e refletir, e cheguei a essa conclusão que a gente poderia conversar sobre essa dor, né, que a gente tem, que é uma mentalidade de acreditar que a gente falha por preguiça, né? E, na verdade, eu realmente acredito que a gente falha por programação. E e quando eu descobri isso, isso mudou a minha vida. E eu vou contar ao longo da aula para vocês por que isso mudou a minha vida. E se alguém se sentir à vontade de escrever no chat ou comentar aí, se sente essa dor mesmo no mundo real, seria bem legal, até para entender as dores de vocês. Se a dor é mais assim em planejar, se a dor é mais em executar, aonde que está doendo para vocês, fiquem à vontade de escrever no chat ou abrir aí abrir o áudio, pode falar à vontade, tá bom? Gostaria de saber de vocês. Eu, durante muito tempo, e sendo vulnerável aqui, eu durante muito tempo eu fui a dor de execução, porque eu não era dor de planejar. Eu sempre fui um bom planejador, mas a minha fragilidade é a fragilidade da execução. E muito, não sei se para vocês já passaram por isso, principalmente antes de eu entrar no desenvolvimento humano, assim, eu tive um tempo que eu era um quero saber se alguém já sentiu isso. Eu era um apagador de incêndio, tá? Vou levantar, eu era um apagador de incêndio. Um monte de coisa, a parte tá ali de mão levantada, né? Ter coragem de dizer as suas sombras, ela é uma coragem poderosa. Eu era um apagador de incêndio. Ficava fazendo muita coisa mesmo, assim, plantão. Teve uma época que eu era plantonista, com uma carga horária mensal de 180 horas, plantão 180 horas. Estudava três plantões por semana, três plantões por semana, que eu fazia mais ou menos. Via pacientes internados, eu tinha que ir todo dia, de segunda a segunda, ver pacientes internados, eu tinha uns 10 a 15 pacientes, via com meus residentes, mas tinha. E ainda era gestor, ainda era pai, ainda era esposo, no meio de tudo isso fazia todas essas coisas. E o resultado não vinha. E o resultado não vinha. Não estava tendo resultado, as coisas não estavam melhorando. Tava até com medo de perder emprego, assim, do cargo de gestão. E além disso, muito cansado, né? Imagina eu trabalhando tudo isso, obviamente eu estava cansado. Principalmente porque estava desalinhado dos meus propósitos. E nessa jornada de sentir isso, eu cheguei à conclusão, foi uma tomada de consciência, que eu gastava muita energia naquilo que não gerava resultado. Eu estava gastando. Me dá só um segundinho aqui para fazer um ajustezinho. Eu gastava muita energia com coisas que eu achava que eram importantes e não estavam me dando resultado. Entendeu? Então eu gastava energia de coisas necessárias. E eu tive um grande aprendizado de um líder meu. Esse líder meu, ele fez uma coisa que foi muito importante na minha jornada, foi dura, mas foi muito importante. Ele me convidou para ir para o quadro e escrevi a minha agenda no calendário, assim, no quadro, assim, filho,
Eu escrevi a minha agenda no quadro, e aí ele olhou, Marcos, para tu entregar resultado, nós vamos fazer uma limpa da tua agenda. Eu quero que tu tire coisas que não estão alinhadas ao teu resultado. Então, vamos tirar isso, 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 isso. Capou na minha agenda, assim, limpou. Essas coisas tu não vai fazer mais. Mas elas são importantes. São, mas não são prioritárias. Então, vamos tirar da tua agenda. E aquele ensinamento me fez aprender que eu tinha que crescer como gestor, como líder, tinha que amadurecer, tinha que me desenvolver. E aí eu fui atrás do desenvolvimento humano. E aí as coisas mudaram a minha vida e eu fui entender que eu vou comentar um pouquinho para você sobre programação. Aí eu fui atrás, fui tentar entender, fui tentar clarear, bingo, o resultado veio. 3 anos depois disso, eu tinha revolucionado o hospital que eu trabalhava, revolucionado, é sério. Reduzi 60% do tempo de espera de leitos. Mudou a realidade do hospital. Eu fui reconhecido como, eu lembro da cena direitinho, que o CEO do hospital estava me trocando umas ideias comigo, ali batendo um papo, e aí eu disse, cara, eu acho que é assim que a gente tem que fazer, blá. Ah, legal essas suas ideias, Márcio. Muito boa, gostei das suas ideias. Ótimo. Vamos procurar uma forma de executar. E aí, eu era coordenador na época. Daqui a pouco ele chega no meu diretor e pergunta: Você não vai na reunião de planejamento estratégico? Fiz essa pergunta para ele, né? Aí ele respondeu: O Márcio não vai na reunião de planejamento estratégico, é uma reunião só de diretores, é só de gerentes e diretores que a gente combinou. O Márcio é coordenador, ele não pode ir. Nós temos que resolver isso. E foi muito gratificante para mim ouvir isso, né? Que nós temos que resolver isso, porque eu estava sonhando com essa promoção há muito tempo. 6 meses depois eu fui promovido. E aí, antes de sair desse hospital, eu era reconhecido como o gerente mais sênior, que era o gerente que tinha mais maturidade. Então, olha a importância de aquela paulada que eu tomei, né, que virou a minha chave de entender o que é priorização e o que está ligado com entrega. Mas aqui, aí eu queria fazer um exercício com vocês, um certo raciocínio. Eu fui descobrindo na nossa jornada, a gente precisa ter duas coisas para ter resultado, para a gente parar de falhar nos nossos objetivos, né, nossas metas. Tem que ter duas habilidades. Uma é uma hard skill e a outra é uma soft skill. Para mim, isso foi o ponto de virada. Porque eu vejo muito de nós na área da saúde, nós buscamos muito hard skills, né? A gente busca cursos de gestão, MBAs, ferramentas disso, ferramentas daquilo. Então, a gente busca muito hard skill. Até porque na faculdade a gente é ensinado a fazer muito hard skill, né? A gente é ensinado a fazer anamnese, a gente é ensinado a fazer diagnóstico, pedir exame, puncionar, entubar, entendeu? Muitas coisas na área da saúde. Nós somos quem faz administração, fazer tabela, gráfico. É muito. A gente aprende muita hard skill. E eu vou ensinar hoje vocês uma hard skill importante para o gestor, para o empreendedor. Eu vou ensinar uma hard skill. Só que hard skill sem a soft skill que precisa não resolve nada. Essa é a sacada. Você tem que entender isso. Mas vamos começar pela hard skill. A hard skill é entender que para ter resultado, tu tem que fazer 4 etapas. 4 etapas na vida são fundamentais para a gente ter resultado. Não pode quebrar nenhuma. Quebrou nenhuma, não dá certo. Primeira, e elas têm uma sequência. Uma coisa está ligada à outra. Eu já vi pessoas quebrando essas etapas e eu vou explicar para vocês porque dá errado se tu quebrar as etapas. Primeira etapa. A primeira etapa, a gente precisa saber sonhar. Sonhar. Sonhar grande. Pessoas que sonham pequeno têm resultados pequenos. Tem que saber sonhar grande. E aqui o sonhar, a gente tem que ter a habilidade, a gente até associa esse verbo do sonhar com uma criança. Porque sonhar é da infância, né? É a criança que sonha. A gente precisa sonhar com uma criança que sonha em ir à lua, uma criança que sonha construir uma cidade, construir um prédio. A criança que sonha grande. Os grandes empreendedores da humanidade, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, são todos grandes sonhadores. E eram grandes sonhadores ao ponto de que as pessoas às vezes achavam até eles ridículos, de
tão grande que eles sonhavam. Tipo, um celular, imagina quantas vezes eles ouviram que isso era bobagem, né? Então, é sonhar grande. E aí eu pergunto, como é que está a sua capacidade de sonhar grande? Porque se tu não sonha e para pensar no que tu realmente quer, né, no que tu realmente quer, mas assim, aquilo que tu sonha, se tu não souber isso, vai te faltar vida nos teus projetos. Os projetos não vão ter vida. Porque assim, quem quer ganhar? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Quanto dinheiro tu quer ganhar? 1 milhão, 300 mil, mil, 1 bilhão. Para que tu quer ganhar esse dinheiro? Dinheiro não é o fim. Dinheiro é um meio pelo qual tu vai viver o teu sonho. Então, sonha. Para que tu vai querer? Ah, eu quero ganhar um sonho porque eu quero criar um hospital. Que hospital é esse? Qual é o diferencial desse hospital? Eu quero criar uma comunidade, né, Paty? Entendeu? A Paty precisa de dinheiro para criar uma comunidade, para criar projeto, para andar tudo, para tocar. Precisa. Tu entende que tem que ter uma causa grande, um motivo, um sonho. Então, primeiro é a habilidade de sonhar. E eu convido vocês para refletir se vocês estão. Como é que está a habilidade de vocês sonharem grande e não sentirem medo de passar o ridículo de sonhar grande? Fica essa reflexão. Segundo verbo é o verbo de planejamento, certo? E olha a sacada aqui, pessoal. Eu já vi muitas pessoas planejando, mas sem sonhar. Planejando sem sonhar. Por exemplo, eu sonho, nos meus sonhos é que as emergências dos hospitais sejam centradas no cuidado humano. É meu sonho. O que é centradas? Elas funcionam, elas têm a velocidade necessária para o que o paciente espera. Porque, porque é para ele que a gente existe. Meu sonho é que o sistema de saúde seja humano, mas humano é ele funcione para o hospital. Como eu brinco quando eu faço as minhas provocações nas emergências. Pessoal, vocês viram que a gente demora mais para atender na hora do meio-dia? Sim, Marcos, é que é a hora do almoço, os intervalos, né? Pois então, vamos botar uma placa na frente das emergências dizendo: não, por favor, não venham na hora do almoço, é a hora que a gente come. Só que a hora que a gente a hora do almoço é a hora que as pessoas têm tempo para ir na emergência. Então, eu sonho que uma emergência funcione melhor para os pacientes. Então, a gente tem que planejar isso. Como que nós vamos fazer? Se a gente sonha com uma emergência altamente eficiente, como é que a gente planeja a mudança, o planejamento para atingir o sonho? Como é que a gente planeja a mudança para atingir o nosso sonho? E aí eu crio metas. Ó, o planejamento, eu pego aquele sonho da criança que sonha ir à lua, a criança que sonha revolucionar um hospital, esse hospital maravilhoso, a criança que sonha curar as pessoas, a criança que sonha, que é abstrato. O planejador concretiza aquele sonho, ele organiza aquele sonho. Ele diz: eu gostaria que a emergência atendesse 80% dos pacientes em 15 minutos, entre a abertura término da triagem e início do atendimento médico. Esse é meu sonho. Eu concretizo o sonho, eu crio uma meta. Então, o planejador, ele bota número, ele transforma em número. Ele cria metas, ele foca, ele prioriza. O planejador, ele chega na emergência e diz: olha, pessoal, tem essa lista de indicadores aqui de coisa. Nós vamos começar nesses primeiros 3 meses focando só nesse indicador aqui, que é o tempo de espera médico. É o que eu faço. Todas as emergências eu faço. Eu cuido primeiro desse indicador. Depois eu vou melhorando os outros. Porque eu sei que quando mexe nesse indicador, os outros vão melhorar naturalmente. Então, é foco, disciplina, é planejamento, é o que eu vou fazer nos próximos 3 meses. Qual é a minha primeira etapa? A primeira etapa, quando se chega num serviço para fazer uma mudança, se chama gestão da mudança. A primeira etapa da gestão da mudança é criar senso de urgência. Senso de urgência é, pessoal, nós precisamos mudar. E aí todo mundo,
Concordamos, nós temos que mudar. Ótimo. Quem vai ser o time que vai fazer a mudança? Somos nós aqui. Ótimo. Concordo com a mudança, concordo que a primeira etapa já fizemos, agora qual é a próxima etapa? E a gente vai construindo juntos. Planejamento. Então, o ato planejar é isso: criar uma meta, criar as etapas, organizar. Uma coisa faz sentido, o que é mais prioritário agora? Meu chefe, limpa isso da agenda, isso aqui não está focado com o indicador que tu precisa entregar, tempo de espera de leito. Eu tinha um monte de atividades que não estavam linkadas. Tinha importância? Tinha, mas não era prioridade. Não era momento. Deixa para depois. A, o planejador tem a arte de priorizar. Ele não faz aquilo que não entrega resultado. Por mais lindo que seja, maravilhoso que seja importante, mas não é prioridade. Não faz agora. Esse é o planejador, certo? Depois do planejar, a gente tem o executar. O famoso, a gente aprendeu isso, né, Paty? O TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai fazer o que tem que fazer. E aqui, no executar, que está a ver com fazer, tem duas palavrinhas que eu quero que vocês entendam. Primeiro é a diligência. Isso eu aprendi com a minha mãe. O que eu aprendi a planejar com meu pai. A execução eu aprendi com a minha mãe. Mãe, Márcio, tá ruim. É chato fazer isso. Tem que fazer o que tu tem que fazer e ponto final. Vou usar uma expressão forte, mas ela é intencional, tá? Ela é intencional. Depois, quando eu falar de programação mental, vocês vão entender. Cala a boca e faz o que tu tem que fazer. Para de reclamar. É o famoso para de mimimi. É muito importante. A mentalidade executora, ela é diferente da mentalidade planejadora. É diferente da mentalidade de sonhar. A mentalidade de sonhar é filosofia, é lindo. A mentalidade planejadora é organizada, disciplinada, um passo após o outro. A mentalidade executora, pessoal, ela é rígida. É assim, tipo, cala a boca e fica quieto, para de reclamar, faz o que tu tem que fazer. Como está a habilidade de vocês de parar de reclamar e faz o que tem que fazer? Para de mimimi, simplesmente faz. Porque fazer, quando a gente quer uma nova meta, um novo resultado, só existe uma coisa que a gente precisa fazer, pessoal, fazer diferente do que a gente sempre fez. Se tu fizer o que tu sempre fez, tu vai continuar tendo os mesmos resultados que tu teve até agora. Então, para tu ter um novo resultado, chegar num teu sonho, tu vai ter que fazer coisas diferentes. E aí eu aprendi muito isso na minha vida. Aguenta, aceita que dói menos. Vai ser difícil, vai ser desafiador. E aí eu vou explicar para vocês por que eu era um mau executor, porque eu era um grande reclamão, eu era um chato da vida. Tudo era justificativa. Sim, eu era chato mesmo, sou melancólico, chato. Por quê? Porque eu reclamava de tudo. Porque eu não consigo fazer, porque as pessoas não ajudam, porque o sistema é difícil, porque as pessoas estão teimosas. Galera, pode dar todas as justificativas do mundo para qualquer coisa que tu vai fazer. É barbada achar. Garanto para vocês, é fácil, fácil achar justificativa. A gente acha várias justificativas. Qual é a habilidade atual tua de justificar porque tu não está fazendo alguma coisa? E são desculpinhas que a gente vai dando. E eu vou depois falar de programação, porque que a gente dá essas desculpas. Mas são desculpinhas que nós vamos dando e por isso nós não fazemos o que nós temos que fazer. A gente programou, a gente não faz o que precisa fazer. E a gente não tem a ousadia de fazer diferente. Porque a gente precisa ter ousadia. Eu vou fazer diferente, é ousado, é diferente, é fora da zona de conforto. Como está a habilidade de você de sair da zona de conforto? E ficar desconfortável fazendo uma coisa que não está perfeita. Porque a primeira vez que a gente faz alguma coisa, nunca é perfeita. Jamais. E jamais será perfeita na primeira vez. O professor Massaro Gato diz que quem começa pronto, começa tarde. Profunda essa frase. Quem começa pronto, começa tarde. O quanto a gente está começando tarde as coisas na vida.
Esse é o terceiro verbo, o verbo executar. E o último verbo é o verbo agradecer os resultados que a gente tem. E aqui é muito interessante quando a gente agradece os resultados, a gente agradece os resultados que vêm, sejam bons ou sejam fora da expectativa. Não existem, eu vou trazer para vocês uma crença minha. Não existem resultados ruins. Existem resultados bons, que atingiram as expectativas, e resultados que não atingiram as expectativas. É só isso. Só isso que existe. O resultado bom, bingo, parabéns, acertei. Acertei o que tinha que ter feito. Vou dizer para vocês que no primeiro ciclo que vocês fizerem e o resultado já for bom, pode ter certeza. Começou tarde. Pode ter certeza. Tu fez um ciclozinho de o que que eu sonho, o que que eu acredito, o que que eu gosto. Ah, eu gosto disso, eu quero mudar a vida, eu quero criar uma comunidade que ajude os empreendedores da saúde, eu quero uma comunidade como o sol, né, Paty? É isso que eu sonho, aí planejamento, eu vou estudar, vou criar, não sei o quê, começo a fazer, sair da zona de conforto e vou lá fazendo, e aí eu agradeço, aí vem os resultados. Se o projeto de vocês, na largada, o resultado for bom, parabéns, começou tarde. Garanto para vocês. Porque a largada, o resultado não vai vir dentro da expectativa. Você não tem experiência. É muito. O dar certo na primeira vez, provavelmente você já tinha o conhecimento necessário para já ter feito isso há muito tempo atrás. Entende? Essa é a grande zona de conforto. É o que tu aprende com o resultado bom. E o que tu aprende com o resultado que foi fora da expectativa? O que posso fazer melhor? Como é que eu posso, no próximo ciclo, fazer melhor? Como é que eu posso dar mais gás? E aqui eu entregar a mais. Como é que eu dou mais gás, mais energia, eu me dedico mais a fazer melhor? Por essas respostas que eu não tenho, que pessoas precisam me ajudar. O que que eu aprendo com isso? E vou de novo. E aí é importante, né? Não desistir. Porque quem desiste, aí eu vou dizer, aí eu, você me pergunta, existe fracasso? Sim, quando a gente desiste. Isso é fracasso. O fracasso só é isso. Fracasso não é um resultado que não foi abaixo da expectativa. Isso não é fracasso. Resultado abaixo da expectativa é um resultado abaixo da expectativa. Fracasso é desistir. Para mim, o fracasso só existe nisso. Eu desisti do meu sonho. Desistir de uma coisa que não é sonho é bom. Quando eu desisto, eu estou fazendo uma coisa que não é o meu sonho e eu desisto, cara, ótimo, porque aí tu tá alinhando teus movimentos à primeira etapa dessa jornada, que é sonhar. Eu vivo uma coisa que não é o meu sonho, desistir é saudável. A gente deve ter feito com cautela, com calma, planejando, né? Tipo, às vezes eu vou ter que largar um emprego que eu não sonho, mas ele dá dinheiro, é importante, então calma nessa transição de carreira, né? Mas se eu vivo uma coisa que eu sonho, não larga o teu sonho de jeito maneiro. Então não desiste dele, não fracassa. Segue na luta, reabre o ciclo. O que eu tenho que fazer diferente? Quem é que pode me ajudar? Que informações eu preciso? Como é que eu amadureço? E vou de novo atrás do meu sonho. É isso que é. Essa é a jornada. Mas talvez vocês tenham, não sei assim se vocês pararam para pensar, talvez alguns de vocês tenham lido, mas Márcio, eu já vi esses conceitos aí várias vezes, talvez essa sequenciazinha está fazendo sentido, né? Ela é lógica, né? Eu já tenho escutado isso, e eu já começo até a pensar onde que eu sou o meu problema. O meu problema é na execução, o meu problema é sonhar, o meu problema é no planejamento, o meu problema é no agradecimento dos resultados, né? Provavelmente vocês estejam pensando, como eu disse para vocês, o meu problema era na execução. Naquela época. Naquela época, o meu problema é na execução. E aí vocês vão perguntar mais, o que que faz a gente ter esse problema, né? Por que que a gente tem cada uma dessas etapas? Talvez algumas pessoas dizem, mas eu tenho nas quatro. Tudo bem, tá tudo certo. Mas sempre tem uma maior. E aí vocês vão me perguntar, mas Diacho, por que que eu travo nessa coisa? Aí eu vou contar para vocês por que que eu travo na execução. Por que eu travava na execução.
Pois então, eu fui programado para isso. Eu fui programado para isso. A gente tem uma parte de nós que é carga genética, né? 50% do que nós somos é carga genética. A carga genética da minha família é de perfeccionistas. A minha mãe é perfeccionista, meu pai é perfeccionista. Muito difícil eu não ser perfeccionista. Eu sou geneticamente programado para ser um perfeccionista. Porque os genes da seleção natural, da minha história familiar, me tornou é um gene de perfeccionismo. A outra parte exuberante do que eu sou é o que os meus pais me ensinaram. Uma parte do que os meus pais, eu ganhei uma estrutura neuronal programada de perfeccionismo, e aí os meus pais foram me doutrinando a ser perfeccionista. Eu me doutrinando a ser perfeccionista. E como é que eles me doutrinaram? 3 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, vou contar para vocês que eu nasci a minha irmãzinha com paralisia cerebral. Essa minha irmãzinha com paralisia cerebral, ela me gerou naturalmente uma criancinha de 3 anos, super natural, ciúmes. Porque eu era o filho mais novo, o mais velho, né? O único, até 3 aninhos de idade, daqui a pouco chega algum e rouba a cena. Então eu fiquei com ciúmes dela. Imagina uma criança com paralisia cerebral quando demandou dos meus pais. E aí a minha irmãzinha, eu fiquei com ciúmes dela, o que que eu fiz? Belisquei ela. Ciumento, criança com ciúmes. Aí o que que o meu pai, no seu afã de me educar, né? Ele foi educado. Ele conseguiu não fazer o que o meu avô fazia, que o meu avô batia. Meu pai conseguiu não bater. Mas ele educou do jeito que ele entendeu, que foi me botando de castigo com 3 aninhos de idade. Um ato de amor dele, me botou numa banquinha, eu lembro até hoje daquela cena, sentado no banquinho de castigo. E aí eu perguntei pro pai, como é que eu vou, quando é que eu vou sair daqui? A frase dele, dizendo que eu deveria sair daqui quando tu refletir sobre o que tu fez de errado com tua irmã. O que que eu pensei com 3 aninhos de idade? O pai não gosta mais de mim, porque eu fiz errado. Então, para eu ser amado pelo meu pai, só eu sendo certinho. Só eu fazendo tudo certinho. E aquela estrutura neuronal perfeccionista ganhou um toquezinho assim. Para tu ser amado, tu tem que ser perfeito. Para tu ser amado, tem que ser perfeito. E aí eu vou para a escola, e na escola, quando eu vou mal nas provas, que eu ganho? Uma nota vermelha. Aí a professora não gosta de mim, porque eu não sou perfeito. Aí eu também fui na escola, e eu me lembro no jardim de infância. Eu era um péssimo, perna de pau, péssimo jogador de futebol. Péssimo. E eu não era o escolhido para entrar no timezinho de futebol, né? Todo mundo ia escolhendo, vai entrar esse. Eu não era o último, eu era o não escolhido, eu era o excluído. Era pior, eu não tinha espaço no time de futebol. Não sou perfeito, não sou escolhido. Reforço. Várias coisas me dizendo assim, só sendo perfeito para ser aceito. Né? E, obviamente, eu cresci um nerdzinho, né? O que que eu sei fazer melhor? Eu não sei jogar futebol. Ninguém me ensina. Eu vou ser o que eu sei fazer sozinho, estudar. Eu era muito curioso, muito, criança extremamente curiosa. Meu pai me dizia que eu era porquê, né? Tudo era um porquê. E aí eu me tornei um estudioso, uma criança estudiosa. Eu queria entender. Tanto que no vestibular, quando eu fui passar no vestibular, acreditem, eu não fiz cursinho, que eu não tinha dinheiro. Eu estudei sozinho em casa 3 anos. Assim, no grau de disciplina e organização chato que eu era. Eu consegui se organizar para estudar tudo sozinho e passei na terceira tentativa. Eu fiz só uns cursinhos por disciplina que a minha avó e minha mãe e meu pai juntaram dinheirinhos para pagar umas disciplinas assim que me ajudaram no último ano. Mas foi basicamente estudando sozinho que eu passei no vestibular. O que aconteceu quando eu passei no vestibular? Se eu me dedicar e for perfeito, as pessoas vão gostar de mim. Quando meu pai chorou no telefone que eu disse que eu tinha passado.
reforço magnânimo de que o ser perfeccionista era bom. E aí, o que que aconteceu ao longo da jornada? Quando a gente vai para o mercado de trabalho é mais desafiador, né? O mercado de trabalho começou a dizer que ser perfeccionista era ruim. A Cinder diz: eu te ensino a jogar e tô com a perna quebrada. Mas quando melhorar, a gente joga um futebol. Eu adoro futebol. E hoje eu jogo mesmo jogando mal. Eu adoro. Faz anos que eu não jogo futebol, porque o esporte que eu tenho me dedicado agora é musculação. Mas eu adorava jogar futebol. Tanto que nos dias da prova do vestibular, para eu relaxar, eu chamava os amigos do meu irmão, queria jogar futebol com eles para relaxar. Tudo gostoso para mim era jogar uma bolinha, mesmo jogando errado. E isso, no mundo real, eu descobri que o meu problema de não ter resultados, que eu queria ser perfeito, eu queria fazer tudo. Por isso aquela agenda lotada, cheia de coisas, fazendo um monte de coisas. Olha a programação interferindo na minha vida. Eu estava programado a ser perfeito. E ao programado para ser perfeito, eu tinha que fazer um monte de coisa. E eu estava fazendo coisas que não me davam resultado. Que eram importantes, assim, tinha nobreza no meu ato. Olha só, tinha nobreza na minha atitude. Mas não me dava resultado, entende? Isso é o Marsus. O Marsus lá com a sua programação mental impedindo ele de ser o gestor que ele tinha que ser. Porque para o gestor, o perfeccionismo não dá. Porque o perfeccionismo é o excesso. Ter uma ânsia por qualidade, excelência, claro que é bom. Por exemplo, tem luz no perfeccionismo. Tem luz no perfeccionismo. De entregar com qualidade. Por exemplo, eu me dedicava. Tanto que eu fui escolhido para ser gestor por isso, pela minha dedicação. Eu me dedicava a fazer o melhor. Só que quando tu vai crescendo na carreira, nem tudo tu vai fazer perfeito. E aí tu descobre que tá tudo certo tu não fazer tudo perfeito. Tu não fazer tudo, se focar. Então, se focar, eu tive que aprender aqui o que era foco no resultado. Eu tive que descobrir algumas programações minhas. Eu era programado a valorizar o esforço e não valorizar o resultado. Então, eu ficava muito brabo que as pessoas não valorizavam o meu esforço, mas eu estou me esforçando, mas não está dando resultado. Esforço botado fora. E isso doía de ouvir, mas era a maior pura verdade. Esforço sem resultado é energia, sem resultado e esforço que não está indo para aprender e se tornar melhor, não faz sentido. Eu estava gastando energia desnecessariamente. E vocês entendem porque eu estava cansado? É óbvio, gastava muita energia de forma desnecessária. Quando eu mudei essa programação, quando eu entendi que eu precisava priorizar hard skill, priorização é uma hard skill. É uma hard skill, entendeu? Priorizar é hard skill. Soft skill, derrubar a minha mentalidade perfeccionista para um foco no resultado, isso é uma soft skill. Então, eu preciso, para desenvolver habilidades comportamentais, eu preciso me conhecer. E aí, eu vou fazer trazer umas palavrinhas aqui para vocês, vocês não pensam assim. Vamos lá. Sonhar. Verbinho sonhar lá. Pense se vocês não pensaram nessas frases, ou às vezes repetem elas. Eu não sou bom o suficiente para sonhar tão grande. Pense se essa frase não, às vezes, não bate na cabeça de vocês. Eu não sou bom o suficiente para pensar tão grande. Digamos assim, eu sonho em montar uma empresa bilionária. Talvez assim possa vir um sentimentinho dentro do coração de vocês. Esse sonho já é grande demais, Marcos. Por quê? Não tem vários bilionários do mundo?
Se eles são bilionários, se eles conseguiram, por que que eu não posso conseguir? De acho. O Bill Gates, ele sonhou com um computador na mesa. Aqui, eu estou num computador falando com vocês. Ele sonhou com isso. Pessoas disseram que ele era maluco. O Walt Disney foi dito que ele não era criativo. Não era criativo. O, o Steve Jobs sonhou com um computador na mão das pessoas. Vocês já pensaram que isso aqui é extraordinário? Isso aqui é extraordinário. Isso aqui, o meu tio conta que ele viu os primeiros computadores na empresa, né? Era uma sala gigantesca. Não tinha, assim, não deve ter um centésimo da capacidade de memória que isso aqui tem. Isso aqui tem cartão de crédito, cartão, documento, passagem, tá tudo aqui dentro. Isso aqui é extraordinário. Mas alguém sonhou um dia. E quantas vezes a gente se bloqueia por, isso aqui, eu sonhar em criar isso aqui? Não, quem sou eu? Não adianta sonhar, a vida é dura. Para com essa bobagem de sonhar. Quantas vezes a gente ouviu de alguns pais, para com essa bobagem de sonhar, vai trabalhar. Olha as crianças se formando. E aí talvez venham as dificuldades de sonhar. Planejar. Eu sou muito confuso, eu não consigo me organizar. Não dá. Não, eu sou muito atrapalhado. Não, não dou bem para isso. Não adianta planejar, porque nada sai como eu quero. Eu aprendi uma coisa na minha vida. É verdade isso. Tu planeja, as coisas saem diferente do planejado. Mas tem que planejar mesmo assim. É irônico, mas tem que planejar mesmo assim. Porque quando não planeja, é pior ainda. É pior, não, é muito pior não planejar. É muito pior não planejando. Mas que as coisas não saem 100% como planejado, bingo, isso é verdade. Eu tive uma vida assim, certinha, perfeccionista, mas ultimamente não tenho o resultado que eu quero. Acredite, Ana. Eu sou prova viva de que o perfeccionismo ele tem a sua luz, mas tem um momento que começa a ser sombra. E o problema é que vocês vão vivendo experiências que vão reforçando essas crenças. Porque é verdade, quando diz, não adianta planejar, as coisas não saem como planejado. Isso é verdade. Não tem nada estranho nisso. Só que isso não quer dizer. Só que a gente pega essa verdade e diz, a gente usa ela como justificativa. Então não tem que planejar. Não, peraí, isso não tem nada a ver com a outra. Tu tem que aprender a planejar e ser flexível. É diferente. Tu tem que planejar e ter flexibilidade de adaptar o teu planejamento durante a jornada. Porque talvez tu tenha planejado errado. E aí tu tem que aprender a não ser perfeccionista. O meu planejamento não é perfeito. E tá tudo bem. Só que o perfeccionismo faz. Tu já pararam para pensar que é uma arrogância tu acreditar que o teu planejamento tá 100% maravilhoso? É uma arrogância. Eu me desculpe, foi muito duro para mim, me doeu quando eu entendi isso. Vou dizer para vocês, doeu muito quando eu comecei a tomar de consciência. Márcios, eu sou o culpado dos meus problemas. Eu me afundei. Eu me lembro que a minha esposa me destacou assim, enquanto eu fiquei mal. Fiquei muito mal, galera. Mas o bom é que no fundo do poço só tem uma alternativa, né? Quando a gente chega no fundo do poço, não tem outra alternativa. Só tem um lugar para ir, que é para cima. Então, que bom quando a gente chega no final no fundo do poço. Porque aí eu descobri quem era o responsável dos meus problemas. O responsável pela solução. Parei de terceirizar. Não são os outros os culpados. Não é porque as pessoas são resistentes, não é porque as pessoas são difíceis. Tem nada a ver com isso. Não é porque o universo não ajuda. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa programação. E nem eu era o culpado. Era uma programação. Entende? A evolução foi entender assim. Eu achei o culpado. Só que aí quando eu fui amadurecendo, eu fui não sou o culpado. Nem isso. Tem uma programação mental. Mas o que foi programado
pode ser desprogramado, pode ser reprogramado. E aí é o nosso tema, né? Como a gente reprograma. Vamos lá, executando. Outras frases. E se eu fracassar de novo? O que é fracasso? Fracasso é desistir. Não, a Ana aqui, eu estou passando por esse processo, cair e levantar. Seja bem-vinda, Ana. Tu tá viva. Maravilhoso. Qual é a frase? Olha o jeito de pensar. Olha o jeito de pensar. E se eu fracassar de novo? E se eu cair de novo? Ué? Tá vivo, cai. Quando vocês começaram a andar, quem aqui já andou de bicicleta? Eu andei de bicicleta. A Flávia está dizendo que também já andou de bicicleta. Já andou de bicicleta, Thaís? Ah, ou vocês já viram alguém na vida? O Claudinho botou eu aqui. Vocês já viram alguém na vida que começou a andar de bicicleta e nunca caiu? Isso existe. Então por que de acha a gente fica com essa coisa? Ah, e se eu cair de novo? Cara, tu vai cair de novo. E tu vai ter que ir mesmo assim. Essa é a sacada. E a gente diz, se eu cair de novo, mas tu vai cair. Vai doer o joelho. Vai ralar o joelho. E aí tu tem que ter a arte de conectar com a energia certa, né? Porque vai ter a energia da mãe, que vai lá colher. Cuidado, filho, para não se machucar. Mas tem a energia do pai que caiu. E o pai, oh, tu doeu bastante. Tá doendo o joelho, pai. Mas olha quando tu andou. Vai tá doendo o joelho, pai. Mas foi muito legal. Quer andar de novo? Será que eu consigo, pai? Claro que consegue, Ana. Eu não, eu não só caí, como me arrebentei. DPT na bicicleta. Parabéns. Parabéns. Que maravilha. Uma história para contar. Uma história para contar. Ela tá dando. Viu que a Ana tá dando até risada. E DPT e deu risada. Pô, história para contar. Por que nós contamos as histórias que a gente vive, né? A gente vai lá contando, eu sou um fracassado, caí da bicicleta. Galera, vocês não sabem. Eu tomei o maior tombo quando era pequeno da bicicleta. Cara, me esborrachei todo da primeira vez. E hoje eu sou um baita no ciclista. Como é que a gente conta as nossas histórias, né? Como é que eu tô contando a história do menino nerd? Porque não foi fácil quando eu era pequenininho. Não foi fácil ser nerd. Não era aceito, era excluído. Doía bastante. Eu era cabeça, o apelido era meu apelido. Mas hoje eu conto a história desse menininho com orgulho. Esse menininho que, cara, superou muita coisa. Caiu muito. Caiu muitas vezes. E eu ainda vou cair mais. Espero cair mais. Eu quero ainda viver muitas histórias ainda de superação e queda. Porque as quedas que vão me ensinar, as quedas que vão dar valor ao meu crescimento, são as quedas que vão me ensinar. Colher resultados. Agradecer os resultados. Você é famosa. Eu não mereço o sucesso. E tu merece sucesso? Paty, tu merece 1 bilhão. Tu merece 1 bilhão. E quantas vezes a gente sentia aquele desconforto, mas 1 bilhão é muito dinheiro. Engraçado que é uma coisa muito louca mesmo, né? Estão ouvindo? Sim, pode falar, Paty, por Ah, favor. tá. Eu tirei aqui o aparelhinho. É, E às vezes a gente quer ter o sucesso, mas a gente não se enxerga merecedor para ter o sucesso. Meu Deus, será que eu tô pronta? Eu quero, mas será que eu tô pronta? Olha que Realmente loucura. será que realmente eu mereço sucesso? Será que eu mereço ter 1 bilhão na minha conta? Ou é muito dinheiro? Porque se tu achar que é muito dinheiro, ele vai embora. Ele vai embora. Porque é muito. Muito pra quê?
Entende? O pior, adoro fazer isso com os meus mentorandos, né? Que eles estão lá na jornada. Márcios, consegui. Eu teve uma mentoranda minha que a gente fez o primeiro ciclo de mentoria com ela. Ela teve um ENPS, que é o NPS de liderança, da equipe dela de -40. Ela ia ser demitida. Ela me contratou, e aí a gente fez um grande trabalho. 6 meses depois, ela repetiu a pesquisa, +40. Cara, crescimento extraordinário. +40 de liderança é bem alto. E aí ela, Marcos, consegui, foi muito legal. E aí, como é que tu tá comemorando? Perguntei pra ela. Ela, tô contando pra ti. Ah, para! Cheguei ela, né? Tipo, como assim me contando? Como que isso é comemorar? Para! Vai comemorar de verdade. Isso mega, deve ser uma grande comemoração. E ela me trouxe, né? Márcia, a minha sensação aqui olha o desconforto, olha como é as programações. Eu fiz mais que a minha sensação, ela estava aberta para minhas sugestões, né? Mas ela disse, a minha sensação é que eu fiz mais do que a minha obrigação, não tem que comemorar, é a crença. Cara, como assim tu fez mais que a tua obrigação? Tu investiu no mentor, tu saiu milhares de vezes da zona de conforto para fazer o que tu tinha que fazer. Tu fez um monte de coisa que tu me dizia, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, não porque eu quero fazer. Veio o resultado? Para com isso. Comemora, mulher. Aí ela planejou um spa. Ela fez um spa, pagou um spa para ela, massagem. Ela disse, eu mereço mesmo. Entende? O quanto às vezes é pouca conquista. É pouca conquista para eu agradecer. Aí eu quero que vocês parem e pensem. Vamos fazer um exercício pra gente desprogramar essa merda aí que tá dentro da nossa cabeça? Márcio, Fala, se você me querida. permite, falando em comemoração, esse final de semana eu fui fazer um trabalho com uma criança, né, com uma família. E aí eu ficaria à noite, como é o combinado, mas comecei mais cedo, né? E aí eu pensando assim, poxa vida, eu vou começar mais cedo, dá 4 horas a mais, quanto será que eu vou ganhar, né? Aí tá, se eu ganhar uns R$ 100, uns R$ 80, tá bom, 4 horas, né, a mais do que eu tinha pensado, né, do combinado. Aí, na altura da noite, o pai veio fazer o pagamento, assim, né? Contando a hora que eu entrei até de manhã quando eu saí, né? Daí ele disse assim: Olha, esse aqui é o tanto pela noite, né? Que a gente tem combinado, e esse daqui é pelo tanto pelo que você veio, por você ter se disponibilizado, ajudou e não sei o que, não sei o que. Tipo assim, o dobro do que eu tava, do que eu imaginava, assim, né? De que eu iria receber, né? Nem passou pela minha cabeça que ele me pagaria o valor da noite em dobro, assim. Aí é bem como você diz, a gente não comemora, assim, vem aquela sensação, nossa, será que é verdade que eu estou ganhando isso daqui? Poxa, eu pensei para tanto, veio tanto. A gente não comemora mesmo, a gente é tipo retardado, assim, desse pensamento. Né? Não sei o que Quantas, fazer, na verdade, eu não sei o que fazer com isso, assim, com esse a mais que veio, assim, né? Se eu grito, se eu pulo, se eu fico quieto, agradeci, comemorei, ali, né? Dei um bom abraço, assim, agradeci. Mas, poxa vida, o quanto que eu valia por 4 horas a mais, assim, e a consideração toda da família, né? Mas eu não sei o que fazer, é o que você está dizendo, assim, né? já pararam para pensar assim? Não sei se aconteceu contigo, Thaís, mas isso acontecia comigo, tá? Que eu vou sair com uma pessoa, né? Tipo, eu estou saindo com um colega de trabalho, né? Vamos tomar um café? E aí ele disse, eu pago para ti. E aí a gente, não! Pelo amor. Qual é o problema dele pagar um café pra gente? Hoje eu olho assim, na próxima vez eu gostaria de te retribuir. Obrigado. O quanto a gente não Aí, agradece, assim, tipo, olha pra ele assim, eu vou pagar um café pra ti. Cara, muito obrigado. Posso te retribuir da próxima vez com o meu carinho? Eu quero te retribuir. Tá tudo combinado, Márcio. Mas aceita o carinho. Vocês já viram que às vezes as pessoas que estão fazendo isso, elas se sentem mal? Eu tô fazendo por carinho, eu quero te pagar esse café. Pra mim eu é quero te gostoso dar. te pagar um café. Eu quero te dar esse café. E a gente não recebe? Sim.
E Café, é tão difícil, né? É tão Deus! difícil para a gente ter esse recebimento assim gratuito, né? Genuíno assim. Sim. Quem disse que foi gratuito? Quem disse que foi gratuito? Boa. Quem disse que foi gratuito? Tá lá. Isso não vale? É, é Aquele, tu vou lá verdade. tomar um café com ele. Não vale a minha presença? Minha presença não tem valor? Ah, não, mas eu tô dando de É, graça. é isso. Por que tá dando de graça? Por que não tem valor? É tua hora, é, tua hora de descanso, teu deslocamento, a tua amizade, a consideração, né? Tem Eu todo tô me sentido. dando para aquela pessoa. Por que ela não pode me pagar um café? Não vale um café? Sim, Um café não vale? não vale um café. E aí depois como é que tu vai cobrar R$ 8.000 por uma sessão do teu tratamento? É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente não vale um café. Vocês percebem o quanto isso é profundo e o quanto essas programações. Só que se vocês não tomarem consciência dessas programações, não tem como desprogramar e reprogramar. Porque a gente não desprograma, a gente só programa uma coisa melhor em cima. Então, eu quero fazer o exercício de hoje. A gente vai fazer uns minutinhos de meditação aqui. Eu quero que vocês peguem um papel e escrevam qual dos 4 verbos vocês acham que não está legal. Sonhar, planejar, executar e agradecer. Qual deles não está bem na vida? Tipo, que hoje, assim, hoje não está indo bem, assim, por isso que eu estou fracassando, por isso que eu estou falhando em ter o resultado que eu quero. Escolham um desses 4 verbos. Botem aí no papel, tá? Depois que colocar no papel, das frases que eu falei, qual frase vocês têm dito para vocês e essa frase, essa crença limitante, essa programação está impedindo vocês de fazer o ponto de virada? Qual é a frase que tá vindo aí? Tá? Então escrevam a frase. Então, de novo, escolham a palavra, sonhar, agradecer, executar, sonhar, planejar, executar, agradecer, qual delas, e qual a frase, qual a crença limitante que vocês ouviram que impede de vocês de fazer a virada de chave, tá? Escolham uma frase. Agora, não, a gente vai fazer isso depois. Eu queria convidar para vocês, então, para assumirem uma posição confortável na cadeira. Assumirem uma posição confortável na cadeira. Se tiver pessoas juntos aí, sugiro que avisem. Vocês vão estar no momento de olhos fechados. Vocês vão estar no momento que é bom não ser interrompido, então avisem. Ó, por favor, é rápido, não me interrompa, porque eu vou fazer uma reprogramação mental aqui, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Que o que eu estou fazendo é hipnose, tá? E hipnose, em nenhum momento eu estou controlando a mente de vocês. Eu não sou capaz disso. E se alguém me levantar a mão e me disser, Márcio, eu duvido que tu me hipnotize. Parabéns. Não sou capaz mesmo. Porque, na verdade, trata-se de uma auto-hipnose. Vocês mesmos que se hipnotizam. Tanto que vocês podem lembrar de momentos que vocês assistiram filmes ou ficaram indignados com o antagonista ou o protagonista, ou ficar bravo mesmo, furioso, ou ficaram chorando com a morte do amor do protagonista, né? Então, eu não sei se vocês sabem, né? Os filmes são ficções. Não a grande maioria deles não aconteceu de verdade. A gente chora e fica bravo com o personagem, né? Então, então o filme mostra para vocês que vocês são capazes de se auto-hipnotizar. Então, hoje eu vou assumir um papel de um guia, o guia dessa auto-hipnose. E aí eu convido vocês a pedir a permissão que vocês me permitam dar as instruções para vocês viverem essa jornada. Aí, quem tiver com a câmera ligada aí pode dar um joinha aqui, topa passar por esse processo. Quem não tiver aí com a câmera ligada, obrigado, Claudinho. Quem não tiver pode dar e não puder ligar a câmera, pode dar um joinha aí no próprio Zoom, que já está valendo. Né? Só então a gente participar desse momento. Então, obrigado, Ana. Vamos, então, agora nesse instante, assumir uma posição confortável na cadeira.
E eu convido vocês eu vou fazer uma contagem de 1 a 3. E no 3 eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Obrigado, Rafael. Convido vocês a fecharem os olhos. 1, 2, 3. Podem fechar os olhos nesse instante. Nesse instante, então, vocês vão sentir a pálpebra de vocês pesadas e essa peso da pálpebra vai se transmitir para o corpo todo. Tá? Imaginem que o peso do corpo está descendo, o peso da pálpebra está descendo para o corpo todo. E aí vocês vão fazer um movimento de abrir novamente os olhos, abram os olhos novamente, podem abrir os olhos e fechem de novo. E ao fechar os olhos, vocês estão levando esse peso das pálpebras ao corpo todo. E vocês agora vão fazer o corpo ficar mais pesado. E mais uma vez vão abrir de novo as pálpebras, abram as pálpebras e fechem de novo. E agora o corpo fica mais relaxado, mais pesado. Vocês vão tentar abrir as pálpebras e quando tentar abrir, vocês vão perceber que é difícil abrir, porque a mente de vocês é capaz de tornar essas pálpebras pesadas. Façam esse teste e vão ver a dificuldade de abrir as pálpebras. E aí escolham uma das mãos, qualquer uma das mãos, direita ou esquerda, e olhem que essa mão está pesada. Ela está pesada. Esse peso dessa mão, transmitam esse peso dessa mão para o resto do corpo. Esse mesmo peso, façam o corpo todo ficar pesado, bem relaxado. A gente agora já fez o relaxamento do corpo, agora nós vamos fazer o relaxamento da mente. E o relaxamento da mente é assim: vocês vão mantendo os olhos fechados, vocês vão relaxar a mente da seguinte forma: eu vou fazer uma contagem de 99 para baixo. E nessa contagem, eu vou convidar vocês a cada número que eu pronuncio, começar a imaginar esses números desaparecendo na mente de vocês e vocês dizendo mentalmente: estou ficando mais relaxado. Nós vamos contar e uma hora esses números vão acabar. 99, eu estou ficando mais relaxado. 98, os números estão começando a sumir e eu estou ficando cada vez mais relaxado. 97, eu estou ficando mais relaxado ainda, os números estão indo embora. 96, profundamente relaxado e os números foram embora. E agora eu estou num profundo estágio de relaxamento. Eu convido para vocês agora a inspirarem profundamente, enchendo o peito de ar e soltando. E eu vou fazer uma contagem de 10 a 1 e a gente vai aprofundar esse relaxamento junto com a respiração. Inspira profundamente, 10, 9, 8 e solta. Inspira profundamente de novo, 7, 6, 5 e solta. Mais uma vez. Inspira, 4, 3, 2, 1 e solta. E agora estejam profundamente relaxados. Imagine uma praia. Uma praia, mantenha os olhos fechados, imaginando essa praia. Imagine a praia com a areia mais confortável do mundo. Essa areia está numa temperatura confortável. A água do mar bate na areia com um barulho agradável, um barulho relaxante. O céu está dia ou noite, como vocês preferirem, mas é o céu mais lindo do mundo. E vocês se sentem num paraíso, um lugar que ninguém sabe onde é essa praia. Essa praia é secreta. Só você sabe onde é e vocês estão protegidos nessa praia. E eu convido vocês a caminharem por essa praia. Caminhem por essa praia. Caminhem. E mais adiante vocês vão encontrar uma casa. Nesta casa, imaginem como essa casa é.
ela é de 2 andares, um andar só. Imagine os detalhes dessa casa. Como é que é o telhado? Como é que é a cor das paredes? Como é que é a porta? Como é que é a volta? Como é que é o jardim em volta dessa casa? É a casa dos sonhos. É a casa mais segura do universo. Eu convido vocês a abrirem essa porta e entrarem. Ninguém mais pode entrar. Só vocês podem entrar nessa casa maravilhosa, que é a casa do sonho da vida de vocês. E lá, fechem a porta, porque vocês estão protegidos nessa maravilhosa casa. E eu convido a vocês a perceberem algo maravilhoso nessa casa. Essa casa, ela é cheia de prateleiras com troféus. Com troféus, lindos troféus. Essa casa está cheia de troféus. Eu convido vocês a começar a observar os troféus. O primeiro troféu é quando vocês deram o primeiro choro quando nasceram. A primeira vitória. Venci a vida, nasci. O próximo troféu é quando vocês deram a primeira engatinhada. O próximo troféu é quando vocês ficaram de pé a primeira vez. O outro troféu é da primeira corridinha em direção aos braços de quem vocês lembram. O outro troféu era o primeiro chute numa bolinha, ou o primeiro brinquedo. O outro troféu é a primeira palavra. Mas tem agora um troféu assim, a primeira vez que caiu e ralou o joelho. E levantou de novo e voltou a brincar. O outro troféu talvez seja uma decepção, um momento triste da vida. Mas esse troféu trouxe depois uma força. O outro troféu é quando entrou na escola e escreveu a primeira letrinha. Quando andou de bicicleta a primeira vez. O outro troféu foi a primeira desilusão amorosa. A primeira vez que vocês ficaram tristes de amor. Mas vocês vão ver que é um troféu, porque ele ensinou alguma coisa. A- Os outros troféus vão sendo as primeiras brigas, a primeira decepção com o amigo, a primeira vez que brigou na escola, a primeira prova que foi mal, mas que trouxe ensinamento. E esses troféus são várias coisas que vocês foram vivendo, entrando na faculdade, primeiro vestibular. E esses troféus, vocês veem que eles têm brilho, esses troféus brilham, porque são cada pequena conquista que vocês fizeram nessa vida. Cada coisa que foi planejada, que deu certo, que deu errado, cada coisa executada, cada pequena vitória. E observem aqueles troféus que brilham mais. Esses troféus que brilham mais são os sonhos de vocês. Esses troféus que estão brilhando vivos são o sonho de vocês. E eu convido a prestar atenção que na parte mais alta da casa tem um troféu gigantesco. Esse troféu é o que mais brilha. Esse troféu é o mais brilhante de todos. E eu convido a perceber que tem uma criancinha subindo as escadas com a ajuda de uma mulher e de um homem. Eles vão lá em cima da escada e pegam esse troféu e descem as escadas. Essa criancinha pequenininha tu já pode reconhecer. É você mesmo quando era muito pequenininho. E a mulher e o homem são as figuras para qual representam a mãe e o pai de vocês. Para quem isso representa? Qual o significado? Não precisa ser a mãe de sangue ou o pai de sangue, mas quem representa a mãe e pai para vocês. Essas estão descendo as escadas e o sorriso deles é maravilhoso. E eles convidam você a subir num palco que tem ali montadinho pequenininho. E eles começam a falar umas frases tão lindas para vocês e dizer: este troféu é o troféu da tua vida, porque tu nasceu. E tu nasceu para este sucesso. Essa é a tua missão de vida.
E nós já vamos te entregar porque tu já merece esse troféu. Nós temos orgulho de quem você já é. Pegue o seu troféu. E pegue esse troféu e levante no alto, porque essas três serezinhos estão com vocês, segurando esse troféu, orgulhosos de quem vocês se tornaram, quem vocês são. E eu queria trazer para vocês uma sugestão. De toda vez que uma crença limitante estiver bloqueando vocês, estiver impedindo de vocês de terem sucesso e vocês não sabem como resolver, basta fechar os olhos e lembrar todos os troféus que vocês já ganharam e já não esquecerem que existe um grande troféu, um lindo troféu que é seu pai, sua mãe ou quem representa de vocês e a tua criança te entregou. Porque se tu nasceu e chegou até aqui, você já é uma pessoa extraordinária. Eu te convido agora a se despedir do teu pai, da tua mãe, da tua criança, aquele sorriso de agradecimento, deixar a casa, fechar a porta, voltar pela praia, voltar para esse momento do aqui e agora, e após a minha contagem de 3 a 1, abrir os olhos. 3, vai mexendo os pés, vai mexendo as mãos. 2, vai mexendo o corpo, sentindo-se presente no aqui e agora. E se sentindo feliz, repleto, cheio de energia, cheio de conquistas, cheio de sucesso, pronto para viver a vida mais extraordinária, porque sim, merece a vida extraordinária. E amanhã vai ser um dia maravilhoso. Podem abrir os olhos. Eu queria convidar alguém que gostaria de compartilhar o que sentiu e quem não tiver um insight assim, que é qual é a crença positiva que tem que estar lá no papel, né? Porque eu convidei para ter uma palavra que está difícil, uma crença que está bloqueando e agora talvez tenha tido um insight aí de uma crença positiva, uma crença fortalecedora para resolver esse tipo de problema. Quem tiver insight já escreve no papel. Quem não tiver agora, dorme, relaxa. Amanhã talvez venha um insight. Entendeu? Pode ser que seja assim. Fiquem tranquilos. Eu queria que alguém aí compartilhasse como é que se sentiu, como é que foi ver os troféus, qual foi o troféu que mais chamou a atenção, como é que foi a experiência. Um de cada vez. Quem é que tem a Eu ousadia de posso, falar? Fala, eu Thaís. posso compartilhar. Eu não consigo ficar quieta, né? Eba! Adoro pessoas que não ficam quietas. Então, é, a vivência foi boa. Estar com o pai e a mãe foi gratificante, assim, foi muito agradável. É, eu tenho a dificuldade de ter essa conexão com eles dois, assim, ou tinha a dificuldade. Então, Maravilha. me vi pequena com vários troféus. O troféu maior, ele ia, a casa onde eu estava era de 2 andares, no centro ele ia do chão até no topo Uau! da, do telhado, assim, era um troféu gigante. Gigantesco. E comprido, assim, né? E o último troféu, esse que a gente trouxe para ressignificar, era um troféu de médio porte, mas muito, muito largo, assim. Não era grosso, mas ele era largo, assim, de médio porte para largo. Esse eu trouxe para mim. A palavra ali das 4 qualidades ali que você trouxe, eu peguei o sonho, eu não consegui acompanhar esse pedaço, eu fiquei sem internet no meio do caminho. Então, a frase eu não sei qual que era, mas a frase que me veio é de que eu tenho a habilidade necessária e eu sou capaz de desenvolver o que eu desejo. Então, tem uma das minhas ferramentas que eu estou receosa de iniciar com ela, mas foi isso que veio, que eu tenho essa Maravilhoso. habilidade e eu consigo fazer
fazer ela desenvolver melhor. Então, minha Maravilhoso, experiência Thaís. foi essa. Maravilhoso. Palmas para Thaís. Que experiência maravilhosa. Muito obrigado por compartilhar Muito, com a gente. muito obrigado pela vivência oferecida, né? Oportunizada. Você merece. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu queria falar rapidinho. Meu Fala. Deus, que loucura isso! Eu escutava minha filha aqui de fundo falando, eu não conseguia abrir o olho. Que doideira, gente. Mas enfim, a frase que já tinha Viu o me poder da vindo tua era mente? sonho. Viu o poder da tua Nossa, mente? poderoso! Eu abria, sabe, o olho pesado, eu tentava abrir, não conseguia. Que loucura, não conseguia nem mexer o pescoço. A frase que já tinha me vindo era sonhar. Eu sinto que eu tenho muita dificuldade para sonhar. Eu não consegui me ver com os meus pais. Isso para mim foi muito louco. Eu tentava puxar eles na memória ali, no fundo eu não conseguia. Me via como criança e eu via a minha irmã, que sempre me deu muito apoio, que sempre falava para mim assim: vai, que é possível, vai, comece, depois a gente vê o que faz. E o meu filho, que já é falecido, e o meu filho sempre falou para mim assim: eu tenho orgulho de você, mãe. Né? Eu estudei, me formei, enfim, com ele pequeno e ele contava para todo mundo. Minha mãe é enfermeira, ele tinha orgulho de dizer isso. Então, me via segurando os dois, até me emociono, né? Porque faz tempo que não vem essa imagem dele na minha cabeça. Enfim, eu sempre escutei do meu pai, principalmente, que sonhar não traz dinheiro. Então, não sonha. Sonho não traz dinheiro. Então, acho que gerou esse bloqueio. Mas foi muito bom, muito bom. Obrigada. Você Muito bom mesmo. merece. Lembra que a frase que teu pai falou só veio de uma programação que foi dada a ele. Ele não fez isso porque ele não te amava. Ele fez isso porque ele foi programado para isso. Tenho certeza que no fundo ele disse para tu não sonhar porque ele não queria que tu sofresse. No fundo era um ato era um ato de amor que é difícil de entender. A gente tem dificuldade de entender, mas eu tenho certeza que ele só tentou fazer isso para te proteger da dor. Mas hoje tu sabe que não é verdade, não é que essa programação não faz sentido e tá tudo bem. E tá tudo bem. E hoje tu pode transformar a história da tua família dizendo sim, que a gente pode sonhar. E quem sente o que tu tá sentindo agora, tá já reprogramando a sua mente, já tá reprogramando a sua mente, os teus neurônios já estão fazendo uma bagunça aí e vai surgir uma nova programação. Que sim, dá para sonhar. Porque só quem sente o que tu tá sentindo é capaz de sonhar. Parabéns. Quem mais gostaria de compartilhar? Fala, Paty. Eu sinto que tu tá aí querendo falar. Sempre eu quero falar, meu Deus. Bora colocar para fora, né? É, ali dos 4 hards, né? Gente, pasmem, pasmem, mas agradecer. Por quê, né? A justificativa. Eu sou grata, mas eu não estava sendo grata. Eu não estava sendo grata. Por estar vivendo o momento que eu estou vivendo hoje, por ter feito transição, por ter me colocado ali em vários momentos desafiadores, por continuar me colocando, né? E por ter planejado, por não ter alcançado os resultados que eu planejei. E aí a gente entende que, mesmo planejando, pode, né? Podemos ajustar a rota, e o pior é não planejar. Mas eu não estava reconhecendo as bênçãos que Deus já estava ali preparando, e foi algo que eu pedi. Então, para mim, eu falei, meu Deus, como eu posso ser egoísta, egoísta? Como assim eu não estou tendo os resultados? É óbvio que eu estou tendo os resultados. E trabalhamos com pessoas, né? E nem todas as pessoas têm o mesmo ritmo que o meu, que o seu, e enfim. Então, eu não estava sendo grata. E eu reconheci isso esse mês, né? Mês de abril. E nessa experiência, uma frase muito forte na minha família, que até hoje é a escassez. É a escassez, né?
um banho só por dia, 5 minutos, e tem que economizar, e tem que não sei o quê, e tem, o Jesus, não é essa vida que eu quero viver. E eu já estava me proporcionando, né, o contrário. E aí veio as mentirinhas na minha mente. Meu Deus, será que eu tenho que voltar para a escassez? Não, 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 né? Então eu tô leve, eu tô feliz, eu tô no momento mais maravilhoso da minha vida, porque realmente eu não atingi ainda o financeiro que eu tinha ou que eu esperava, mas eu sei que eu vou atingir, e isso é uma consequência, assim como eu sempre fiz, né? Então a frase é essa de escassez. E dos troféus ali, foi um troféu. Eu me senti tão leve, tão, que eu até dei uma cochilada. E o troféu parecia uma pena, porque eu precisava tirar essas pedras das minhas costas. É uma autorresponsabilidade muito grande também estar nesse movimento com a Como Sol, né? E aí eu comecei a soltar o freio também. Eu troquei de 4 empresas. Não, não tá legal. Bora fazer reunião, não tá legal. E eu preciso trazer resultado. E eles têm que ter resultado. Respira, minha filha. Pelo amor de Deus, cada um tem o seu momento e você também precisa ter o teu. Meu Deus do céu, como é Hum, tremendo tudo isso. Márcio, eu que choro. maravilhoso, que maravilhoso. E eu te disse quando a gente Uau, começou a nossa aula, que tá diferente, que tá diferente, que tô tá leve. diferente. Tem que comemorar. Agora conta pra gente aqui, como é que tu vai comemorar? Nossa Senhora. Vou comemorar, vou me permitir, porque minha irmã, ela alugou uma casa na praia, em Ubatuba. Gente, pasmem também, tá? Nunca fui pro litoral norte. Meus pais têm casa em Sério? Mongaguá, nunca fui. E assim, há 20 anos meus pais têm casa na praia e eu sempre vou para Mongaguá. Sempre, 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 sempre. Mesmo quando planeja, vai para Mongaguá, que é para ver os pais. Enfim, minha irmã está no melhor momento dela e ela alugou uma casa lá 4 dias. Nós vamos no dia 30. E se fosse em outro momento, eu não ia me permitir, sabe? Tô sem dinheiro, tô devendo. Não, eu vou ser feliz, eu vou curtir os 4 dias, não quero mexer no celular. Então, essa é minha permissão de não, eu não aceitava, né? Quero te pagar um café. Não, tá louco? Né? Não. Eu fui mãe com 15 anos, ninguém nunca vai pagar nada para mim. Então eu estou permitindo. Então, quando minha irmã trouxe isso, eu falei, meu Deus, por que não aceitar? Porque eu falei para ela, não, eu quero te ajudar. Ela falou, não, 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 eu faço questão. Eu, tá bom, vou aceitar, receba, né? Então, amém. Amém, tudo que eu tô vivendo, aprendendo, conectando. São coisas boas. Recebe o que tu merece, Receba, recebe, amém. recebe, porque só recebendo tu vai receber. Só se Amém. sentindo merecedora Exato. tu vai receber. Gratidão, queridos, pela Maravilhoso, parabéns, colocar Pati. isso para fora. Helena, que acho que tu quer falar. Então, então, durante esse processo eu vivi vários momentos assim, sabe? Difícil. Deu vontade de chorar, deu vontade de rir, deu vontade de abrir o olho. Eu acho que eu fiquei com medo de relaxar muito e me emocionar. Eu odeio me emocionar, e isso sempre acontece. Então, assim, só que a minha casa, quando você começou falando dos troféus, a minha casa não era de 2 andares, mas ela era muito grande. Ela tinha muito troféu. E esse troféu que você falou, o principal, ele era, ele era um pouco largo, não era grande de tamanho, mas era largo e não era pesado, ele era leve. Porque na minha mente, uma criança de 2 anos conseguia descer com ele. Então não era uma coisa pesada e nem incomodava, né? Só que assim, a minha crença com o meu pai era o seguinte: você é mulher, você tem que lavar, passar, cozinhar. A sua profissão é cuidar de um homem. Então, assim, a minha crença, tanto é que quando eu entrei na faculdade, ele chegou em mim e falou assim: você vai fazer faculdade para quê? Você vai fazer para quê que você vai fazer? Quem que vai dar, quem que vai te ver? Nem idade para isso você tem mais, você tem que cuidar da sua filha. Você tem que, como é que foi que você falou? Você tem que pensar em fazer uma casa melhor para você.
não fazer faculdade. Eu falei assim, não, vou fazer faculdade porque eu quero estudar e agora é o momento, eu estou com condições de estudar. Estava nada. Mas fui. Então, assim, hoje em dia, ele me dá o valor, reconhece, toda a família reconhece, sabe? Me respeita por isso, mas, assim, são crenças que é muito difícil você deixar de lado. É muito difícil essas crenças, porque isso aí, ó, vem Deus da infância, sabe? Você é mulher, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, você não é, sabe? Então, assim, você tem que lutar muito contra isso. E isso começou voltando, nesse pequeno tempo, começou voltando tudo na minha mente. Então, assim, foi um batalhão de emoções, né? Mas foi, assim, maravilhoso, porque eu me permiti que isso acontecesse, que desse essa virada de chave, sabe? Eu me permiti isso. E se tu chorar, não sei se faz sentido pra ti, mas se tu chorar, tu vai ser a filhinha do papai. E tu não pode ser a filhinha do papai, né? Porque senão tu não poderias ter a força de desafiá-lo a fazer a tua faculdade, né? Por isso que se emocionar pra ti é desafiador, né? Mas hoje, tu já pode chorar. Porque tu já desafiou ele e ele já te reconhece. Então, essa menininha que te entregou esse troféu, pode chorar. Não tem problema nenhum. Porque ela pode chorar de orgulho das coisas que ela viveu. E essas lágrimas são troféus. São lágrimas de troféu. Elas têm, elas têm valor, elas têm beleza, elas têm força. São lágrimas que trazem orgulho. Tenha certeza disso. Hoje essa menininha pode chorar. Tu São merece. as lágrimas do processo de cura dela, né? Com, Desse cer ressignificar, desse novo olhar para tudo isso, né, com Márcia? certeza. Com certeza. É. Com certeza. São lágrimas que curam. É, tá Alguém, certo. alguém tá achando ela linda chorando? Eu tô. Eu tô achando ela linda Libertador. chorando. Olha que coisa mais linda Isso, do mundo. essa vulnerabilidade em meio a tantos desconhecidos, fisicamente, como somos, assim, né? Somos conhecidos virtualmente, mas se mostrar vulnerável nesse momento é um grande passo de coragem, de força, de vitória, né? E aí merece comemorar também, porque é lindo esse processo, a gente se permitir a isso em meio de tantos estranhos físicos, né? Parabéns. Tu falou ali, Flávio, adorei te agradecer o feedback ali da frase que toca na alma, não tem como fugir dele. O meu Ikigai. Vocês conhecem Ikigai? Já viram falar do Ikigai? O Ikigai é uma filosofia oriental sobre o que transcende a missão de vida. Que transcende a missão de vida, né? Aquilo que é pelo que tu existe. Que ela transcende missão de vida, transcende esse propósito, transcende isso. O meu Ikigai é agente de despertar da humanidade. Esse é o meu Ikigai. E eu aprendi que só tem um jeito de despertar a humanidade, tocar na alma. Quando tu toca na alma, aí tu acorda. E são esses pequenos acordar. E são vários acordar, né? Não é um assim um acordar. São acordares assim, são pequenos acordar. Eu tenho certeza que esses pequenos toques na alma vão reprogramando tudo aquilo que estava a gente mexendo com a gente até hoje. Por isso que eu aprendi isso na minha jornada. A gente não muda pela lógica. Entendeu? Toda a explicação lá, a gente muda pelo que a gente sente. Quando a gente sente, aí a gente muda. Porque a gente sentiu na alma. Que maravilhoso essa aulinha de hoje, adorei. Também.
Alguém gostaria Muito de bom. fazer um último compartilhamento antes de encerrar a aula? Não temos? Obrigado, obrigado. Agradeço Eu o acho, carinho. eu acho que foi uma virada de chave. O problema é que eu não posso começar a chorar. Pode sim, pode sim, pode sim. Toda vez que tu tiver vontade de chorar, vai ficar uma coisinha na tua cabeça aqui. Toda vez que tu tiver vontade de chorar, tu vai ouvir o Márcio dizendo, pode. Vai lembrar das minhas palavras, pode chorar. Não tem problema, é maravilhoso chorar. A minha esposa que diz, eu não pago o imposto para chorar, eu choro. E eu também, eu sou um chorão. Eu botar na frente de um filme, Ah, você Cabana, não meu sabe Deus do o que eu céu, o choro. Cabana eu chorei até não poder mais. Nossa, não, já assisti mais de uma vez e todas as vezes eu choro. Eu acho que se eu assistir ele umas 50 vezes, eu vou chorar 50 vezes. É Aquela impressionante. cena, aquela cena, aquela cena que é o julgamento, que é o rapaz, e ele olha na frente dos filhos, não sei o que, então, agora manda eles pro inferno, meu Deus, aquela cena eu choro que nem uma criança. Choro que nem uma criança, é muita emoção. Também choro. Quer tirar uma foto, Paty? Bora lá. Ana, Jaque, Rafa, Cinder, vocês Cara, podem abrir aí a câmera só para a gente tirar uma fotinho. Quem pode, pode. Quem não pode, vai poder. Brincadeira, gente. Bora tirar uma foto linda. Posso 3, só 2, fazer um 1. comentário? Ana e Cinder conseguem. Bora lá, dole uma, dole duas, dole três. Aí. Ai, que lindo, Cinder, como é bom te ver. Ana, prazer, querida. Rafa também, prazer. Que bom tê-las aqui, tê-lo também, Sorrisão. né? Bora lá. Um, dois, três e. Maravilha, gente, que foto perfeita. Pessoal, parabéns por estarem aqui fazendo um movimento de transformação, de despertar na vida de vocês. Só por estarem aqui, eu garanto para vocês, vocês já são pessoas extraordinárias. Parabéns. Um beijo no coração de vocês, uma excelente noite, até a próxima. Gratidão. beijo. Tchau, galera. Deus abençoe. Bom A todos descanso para nós. Tchau, você. tchau. Tchau, tchau.